Que bom ter você aqui essa manhã. Gente, que dias tão intensos vivemos aqui, não é verdade? Esses dias. Mas eu sei que Ele é uma fonte infinita. Em nome de Jesus, de nada tenho falta. Glória a Deus, porque é bom poder contar com Ele em todo o tempo. E eu sei que há uma atmosfera que foi liberada sobre nós. E nós estamos já vivendo reflexo de tudo aquilo que nós vivemos nesses 3 dias aqui. E ontem, no final de tudo, a gente olha para tudo isso e a gente diz, puxa, vale a pena, vale a pena. Talvez muitas pessoas não tenham nem noção do que é realizar uma conferência, né? Embora fala que a gente é fiotinho, né? A gente é muito fiotinho nisso ainda, né? Estamos crescendo. E essa conferência foi a maior que nós fizemos até aqui. O ano que vem vai ser maior ainda, em nome de Jesus, né? Para a honra e glória do Senhor. Mas eu creio nesse tempo de ativação, sabe, gente? Porque não dá para levar uma vida sem o Espírito Santo, né? Vida sem Espírito Santo é religião pura, sabe? É só mecanismos, né? De ações, enfim. Mas quando o Espírito Santo ele age, ele nos leva a uma compreensão da palavra, ele nos leva a uma compreensão de quem é Deus, ele nos revela Jesus Cristo. Eu vejo o Espírito Santo, lógico, a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus, ele não é como algumas pessoas dizem, né? Com um sopro de Deus, como algumas seitas aí creem aí fora, que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus, que o Espírito Santo é um sopro, é alguma coisa assim. Não, Ele é a terceira pessoa da Trindade, Ele é Deus em sua essência, Ele carrega a mesma essência do Deus Pai e Deus Filho, né? Ele é o Espírito Santo, aquele que nos ativa, aquele que nos leva a um conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. Aliás, é Ele quem revela a palavra de Deus a nós. Quando Jesus estava aqui nessa terra fisicamente, e ele, durante os 3 anos do seu ministério, 3 anos e pouco do seu ministério, Jesus como homem, entenda o que eu vou dizer, Jesus como homem, ele tinha algumas limitações, porque quando ele estava, por exemplo, no meio de uma multidão, as pessoas, até onde as pessoas ouviam a voz dele, elas eram curadas, eram tratadas, eram, enfim, visitadas. Mas hoje, o Espírito Santo foi derramado em nós. Hoje o Espírito Santo habita em nós. Nós estamos debaixo de uma nova aliança. Na velha aliança não tinha isso, mas debaixo dessa nova aliança, o Espírito Santo ele é aquele que revela Jesus ao nosso coração. Quando Jesus ele habilita os seus discípulos, ele passa 3 anos discipulando aqueles homens para um outro nível, para um conhecimento verdadeiro de quem era Deus, enfim, e Deus dá a eles um propósito de vida. Mas o Senhor diz assim para eles, olha, não se ausentem de Jerusalém, ainda não saiam de Jerusalém. Jesus estava dizendo assim para eles literalmente o seguinte, vocês precisam ainda receber uma habilitação para poder sair desse lugar, para não fazer algo com as mãos de vocês, porque por mais que Jesus tivesse realizado todos aqueles milagres e os discípulos ainda saíam, expulsavam demônios e tudo mais no nome de Jesus, mas faltava o poder, faltava uma autorização, faltava realmente algo que lhes desse um poder e uma autoridade para caminhar, para sair fazer o ministério. E então Jesus diz para eles o seguinte, olha, fiquem em Jerusalém, não saiam desse lugar, aguardem pela promessa, porque o Espírito Santo vai vir, e quando ele vier, ele vai encher vocês, enfim. E isso aconteceu no dia de Pentecostes. A Bíblia diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, e orando unânimes, e eles estavam debaixo da palavra de Jesus, aguardando a manifestação do Espírito Santo. E então o Espírito Santo veio, encheu eles, e sabe, gente, ao contrário do que muitas vezes a gente pensa religiosamente, embora eu creia e de verdade que eu creio nas manifestações do Espírito Santo de Deus, porque quando Ele toma a nossa vida, gente, é incrível, porque o Espírito Santo, ele não é só
ele não é simplesmente algo para se contar, ele é o poder de Deus. Ele é poder de Deus, sabe? O Espírito Santo tem um poder inigualável. E quando ele vem sobre a nossa vida, quando a gente vive manifestações como a gente viveu aqui nesses 3 dias, e vamos continuar vivendo em nome de Jesus, mas o que a gente viveu nesses 3 dias toca o nosso corpo, acredite nisso, de forma tão intensa e tão poderosa, toca a nossa alma também, porque toca as nossas emoções, mas muda o nosso pensamento e age no nosso espírito. Então eu creio na manifestação, sabe? Muitas vezes quando o Espírito Santo vem, eu digo isso para você, com experiência própria, muitas vezes o poder de Deus vem tão intenso sobre a nossa vida, que o nosso corpo físico não suporta, de verdade não suporta. E quantas vezes a gente cai ao chão, às vezes você vê pessoas assim, fala, nossa, por que aquela pessoa, alguém foi orar por ela e ela ficou lá caída no chão? Ou então algumas outras manifestações, uns pulam, outros, enfim, tantas manifestações acontecem, e isso tudo faz parte, eu creio genuinamente, daquilo que o Espírito Santo está gerando no nosso meio, está gerando em nós, está gerando através de nós. Mas muito mais do que tudo isso, ouça isso que eu vou dizer para você, muito mais do que toda e qualquer manifestação física que o poder do Espírito Santo pode trazer sobre mim e sobre você, ele tem a capacidade de nos tornar testemunhas daquilo que Jesus é, daquilo que Deus é. Então, eu creio que uma das principais funções do Espírito Santo na nossa vida, não só para os dias de hoje, mas desde sempre, é nos tornar testemunhas de Cristo, é de nos fazer verdadeiramente cristãos, porque sem a ação do Espírito Santo nós não conseguiremos. É impossível alguém conhecer a Deus sem o Espírito Santo, é impossível a palavra de Deus ser revelada ao nosso coração sem o poder do Espírito Santo. Você pode pegar a palavra de Deus, você pode pegar a Bíblia, ler ela de Gênesis a Apocalipse, mas se o Espírito Santo não revelar essa palavra para você, se o Espírito Santo não revelar essa palavra para mim, vai ser apenas um conhecimento formal das Escrituras, um conhecimento formal da história bíblica. Agora o Espírito Santo, ele tem o poder de pegar essa palavra e tornar essa palavra viva. Sabe, é incrível, porque é muito diferente quando você vai ler um livro qualquer e quando você pega a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva. A Bíblia diz que ela é viva e eficaz, ela traz sobre nós efeitos. É por isso que a palavra de Deus nos muda, é por isso que a palavra de Deus nos transforma, porque quem age pela palavra de Deus é o Espírito Santo de Deus. Você está entendendo por que o Espírito Santo de Deus é tão importante na nossa vida? Porque sem o Espírito Santo de Deus, nós teríamos mecanismos de religião, nós dobraríamos os nossos joelhos, nós levantaríamos as nossas mãos, nós entregaríamos dízimos e ofertas, nós faríamos alguns, entre aspas, sacrifícios, não é? Mas é totalmente diferente quando o Espírito Santo vem, porque ele traz sobre nós realmente, sabe, um poder do alto. E é isso que Jesus disse, olha, vocês vão receber um poder do alto. Não é um poder da terra, não é um poder comum, não é um poder qualquer, não é um poder da psicologia, não é um poder de um estudo qualquer, de qualquer prática humana, mas é poder do céu. E eu acredito que o Espírito Santo, ele continua agindo na nossa vida, ele continua agindo na igreja, e nós precisamos crer nisso. Nós não podemos ser uma igreja apagada no Espírito, porque uma igreja apagada no Espírito se torna, sabe, como que um lugar apenas de uma reunião de pessoas, como um clube, por exemplo, não é? Onde as pessoas vão para se reunir. Mas eu creio, em nome de Jesus, que esses dias têm sido dias realmente de uma ativação poderosa, onde o Espírito Santo está realmente reacendendo a chama do nosso coração, e em nome de Jesus, eu quero desafiar você nesses dias a uma busca intensa pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque depois que o Espírito Santo vem, depois que o Espírito Santo toma a nossa vida, quando nós temos uma experiência com o Espírito Santo, tudo muda ao nosso redor, a nossa visão a respeito de Deus muda. E acredite, gente,
quem leva você a conhecer Jesus é o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que revela quem é Jesus ao seu coração. Eu não sou capaz, e acredite, nenhum pregador, por mais eloquente que seja, por mais estudioso que seja, é capaz de abrir a Bíblia e trazer para você uma revelação plena de quem é Jesus, se não for pelo Espírito Santo. Só Ele pode fazer isso. Então, a Bíblia diz para nós o seguinte: olha, não apagueis o Espírito Santo. E o que é apagar o Espírito Santo? É quando nós deixamos a ação do Espírito Santo de lado. Então, eu creio que há dois extremos muito perigosos permeando a igreja nesses últimos dias. Extremos assim que são muito perigosos. Um desses extremos realmente são manifestações humanas ou manifestações emocionais que muitas vezes se confundem com a ação do Espírito Santo. Quando há exageros, hoje nós vemos pessoas fazendo coisas tão, desculpa a palavra, tão ridículas, né? E usando o Espírito Santo para isso. Basta você colocar na internet aí, me perdoe se você é fã disso, mas basta você colocar na internet, você vê unção do pica-pau, você vê unção do avião, unção disso, unção daquilo, e é tanta besteira acontecendo por aí em nome do Espírito Santo, né? Outro dia eu vi um absurdo de um cara que estava ministrando, cuspindo numa outra pessoa, ali como se fosse o Espírito Santo. Isso não existe, isso é besteira, isso é asneira, você desculpa a palavra, é uma asneira, né? É uma asneira. Porém, esse é um extremo, mas existe um outro extremo também, que é uma frieza espiritual, de pegar tudo e enquadrar Deus dentro do nosso quadrado, e achar que vai ser só dessa forma. Olha, tudo que foge a essa regra, né, é contra a palavra de Deus e contra o Espírito. Então, muitas vezes nós também nos engessamos dentro de um contexto aonde realmente o Espírito Santo não atua, porque muitas vezes a religiosidade nos leva a isso. Então, presta atenção, nós não podemos ir nem num extremo e nem num outro extremo. Nós precisamos ser equilibrados. Sabe por quê? Porque a vida espiritual é como um avião. Você já viu um avião subindo com uma asa só? Já viu? Se uma asa dele cair, o que é que acontece? Misericórdia, né? O avião vai cair, vai morrer todo mundo, né? Mas o avião precisa de duas asas para subir e para se manter no ar. Assim é a nossa vida espiritual. Nós precisamos do Espírito, mas nós precisamos da palavra também. Nós precisamos do Espírito e nós precisamos da palavra. Nós precisamos do Espírito e nós precisamos da palavra. Nós não andamos sem um, mas também nós não andamos sem outro. E nós precisamos entender isso, porque todas as maiores experiências que você pode ter na sua vida vão ser geradas em você pelo Espírito Santo de Deus. Aliás, ninguém pode conhecer a Deus a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Deus se dá a conhecer ao homem pelo Espírito. Essa é a verdade. Amém? Então, tudo que nós vemos acontecendo nos dias de hoje, e eu creio que assim, gente, Deus quer nos levar a uma maturidade espiritual. É preciso que nós creiamos nisso. Nós precisamos ser maduros espiritualmente. Quando nós vemos essas manifestações malucas acontecendo, o que a gente vê na verdade são meninices, são criancices, sabe? E muitas vezes, quando não há o poder genuíno do Espírito Santo, queridos, o homem ele tem que dar pirueta, ele tem que fazer uma acrobacia toda para demonstrar algum tipo de autoridade e poder. Mas sabe, quando o Espírito Santo vem, algo extraordinário acontece. Nós vimos isso aqui, as ministrações fluindo. Você notou isso? Nós vimos aqui esses dias que a palavra vem e a gente começa a chorar na palavra. E a palavra é literalmente aquilo que a Bíblia diz, ela é como uma espada de dois gumes, que ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e a Bíblia diz que ela é apta para discernir os pensamentos. Então quando a palavra vem dirigida pelo Espírito Santo, é isso que nós vivemos nesses dias, sabe? Porque a palavra de Deus, ela vai mexer no interior.
O Espírito Santo pega essa palavra e leva essa palavra para o nosso interior, ao ponto de nos mover para que a gente se lance numa transformação de vida plena. É isso que o Espírito Santo de Deus faz. Então nós não podemos apagar o Espírito Santo de Deus. Não apague o Espírito Santo de Deus. Não despreze o Espírito Santo de Deus. Sabe, não despreze. Por favor, não despreze. Nós precisamos ser uma igreja viva. E uma igreja viva é aquela que tem o Espírito Santo. Uma igreja viva é aquela que entende quando o Espírito se move. Uma igreja viva é aquela que está inclinada, é aquela que está propensa àquilo que o Espírito Santo está dizendo, aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Uma igreja madura é aquela que consegue discernir a voz do Espírito. Uma igreja madura é aquela que, sabe, consegue olhar para a palavra de Deus e entender a palavra de Deus do ponto do Espírito Santo. Uma igreja madura é aquela que vive verdadeiramente milagres, sinais, maravilhas, prodígios e o poder de Deus. Mas sabe, na medida do Espírito Santo. E o Espírito Santo não se confunde. O Espírito Santo nunca vai confundir você. Acredite nisso. Agora, sabe, há todo um desenrolar, há um desenvolver da nossa vida espiritual. E não dá para a gente acreditar que do dia para a noite a gente vai aprender tudo. Não. O Espírito Santo, ele vai nos ensinando. Ele é mestre, ele nos ensina. Todos os dias a gente vai caminhando com o Espírito Santo e ele vai revelando coisas ao nosso coração e moldando a nossa vida de acordo com a palavra. Todos os dias nós somos guiados pelo Espírito. E sabe, a Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Então, talvez você esteja aqui essa manhã, talvez você tenha visto essas manifestações, talvez você tenha vindo nessa conferência esses dias, e talvez muitas dúvidas surgiram no seu coração. Puxa, como que eu posso entender, como que eu posso saber verdadeiramente que o Espírito Santo está falando comigo? Como é que eu posso discernir a voz do Espírito? E entenda uma coisa, gente, a gente não nasce pronto nisso. Nós estamos na escola da vida, nós estamos na escola do Espírito, amém? Eu acredito nisso, nós estamos na escola do Espírito. Agora, para nós aprendermos, todos os dias a gente tem que ir na aula com o Espírito Santo, todos os dias a gente tem que chegar nesse lugar, todos os dias a gente tem que avançar para esse lugar, e o Espírito Santo vai ensinando você. Vai dizer que você nunca, os mais experimentados aqui, vai dizer que nunca em algum momento da sua vida você parou para pensar o seguinte: às vezes vem, sabe, um insight, vem um pensamento, às vezes vem, sabe, algo sobre a sua vida, e você fala assim: puxa, será que é o Espírito Santo que trouxe isso para mim? Você já pensou, já passou por isso? Nossa, parece que eu estou ouvindo uma voz, eu não sei, e assim, gente, são manifestações diferentes. Alguns, depois de um tempo, acredite no que eu vou te dizer, alguns, depois de um tempo de uma caminhada com Deus, conseguem ouvir o Espírito Santo falando literalmente. Agora, a maioria das vezes, o Espírito Santo vai trazer algumas impressões no nosso espírito, e a gente vai aprendendo com ele, como que as coisas funcionam. E então, o Espírito Santo fala muitas vezes numa sutileza conosco, e ele usa algumas situações. Então, às vezes é engraçado porque quando a gente está nos primeiros anos da escola do Espírito, a gente ouve a voz do Espírito, ou tem uma impressão do Espírito, e a gente tem essa dúvida, fala: será que isso veio de mim mesmo? Ou será que é do Espírito? Pastor, eu não entendi muito bem essa questão, por que será? O que é isso que eu estou vivendo? Queridos, acredite, presta atenção no que eu vou te dizer. O Espírito Santo é real. O Espírito Santo é real. Ele é Deus. Agora, preste atenção.
Jesus disse o seguinte: vocês vão esperar, disse para os discípulos, vocês vão para Jerusalém, vocês vão aguardar o Espírito. Quando Ele vier, Ele disse assim, ó, esse Espírito não vai estar entre vocês, vai estar em vocês. Hoje, você é uma nova criatura em Cristo. Entenda uma coisa que eu vou te dizer agora. Nós somos um espírito. Nós temos uma alma e habitamos num corpo. O seu espírito, quando você recebe Jesus como Salvador da sua vida, obviamente que o Espírito Santo já te levou a essa compreensão, a Bíblia diz que o seu espírito é recriado na hora. Você recebe um espírito novo, você se torna uma nova criatura. Então, é isso que a Bíblia diz quando o espírito está pronto. Amém? Você está entendendo? O espírito está pronto. Mas existe algo em nós chamado alma. E a alma, ela é o centro das emoções. O centro das emoções. E nós, como seres humanos, nós aprendemos muitas vezes a andar guiados pela alma. Então nós andamos muitas vezes por muitos sentimentos. Por muitos sentimentos. Agora entenda, quando nós aceitamos Jesus, o espírito está pronto, mas a alma começa a passar por um processo de transformação. E essa alma vai sendo levada a um entendimento da voz do Espírito, porque até então a alma não conhecia o Espírito Santo. E então a alma começa a entender, e depois de um tempo na escola do Espírito, você vai aprender a discernir a voz do Espírito. Você vai aprender a discernir quando o Espírito Santo fala com você, quando o Espírito Santo chama você para algo. E acredite, agora, nesse exato momento, você está pronto para ouvir a voz do Espírito. Porque não é pelo que você faz. Preste atenção aqui, não é pelo que você faz. Pastor, o Espírito Santo só vai agir em mim se eu for bonzinho, se eu cumprir tudo certinho, se isso ou se aquilo. Não, não é isso. Entenda uma coisa. Você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você está pronto. Seu espírito está apto. Não há o que fazer mais quanto a isso. Mas você começa a passar por uma educação da sua alma. E o seu corpo, que é essa carne velha bagunçada, ela precisa ser aniquilada. Não adianta, gente. Não adianta. Olha para o que Paulo diz na palavra de Deus. Paulo vem dizer para nós o seguinte. Paulo, eu acho incrível quando Paulo vem trazendo a palavra de Deus para nós, dizendo que ele esmurrava a carne dele, sabe? E ele olhava para ele dizia assim: maldito homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele dizia assim, aquilo que eu sei que eu devo fazer, eu não faço, mas aquilo que eu sei que eu tenho que fazer, eu não faço. E ele diz, quem que vai me livrar do corpo dessa morte? E então ele fala, é por isso que eu esmurro essa carne, é por isso que eu aniquilo essa carne, para levar essa carne à escravidão, para submeter essa carne à escravidão. E olha que isso é um processo, porque assim, acredite, seu espírito está pronto, e o seu corpo precisa ser submetido a isso, e é para isso que serve o jejum. O jejum é uma das coisas. Às vezes a gente é criado na religião, e a gente acha o seguinte, que parar de comer, fala assim, eu vou fazer um jejum de 3 dias, então Deus vai olhar do céu e vai falar, tadinho meu filho, minha filha, está passando fome, está lá, olha só que sofrimento que está passando, eu vou abençoar ele, eu vou abençoar ela, sabe por quê? Tadinho, ele está passando fome. E a gente acha que essa fome, a nossa fome, a fome da nossa carne vai atrair o olhar de Deus. Não é isso. Jejum é enfraquecer a carne, porque quando a carne se torna fraca, o espírito fortalece mais. É para isso que serve o jejum. Olha aqui, então jejum não é um sacrifício humano para alcançar uma graça. Você está me entendendo? Não é. Porque a graça que você alcança não é por causa do seu jejum.
A graça que você alcança é pelo favor de Deus que alcançou você através do que Cristo fez por você. Não é através de jejum. O jejum mortifica a carne. O jejum é uma arma poderosa? É, mas para a mortificação da carne. Deus não se comove pelo jejum. Acredite no que eu estou dizendo, não. Não, Deus não se comove através de jejum. Deus não se comove através de choro. Embora a gente romantize muito isso, né? Às vezes a gente até canta umas canções, né? Olha, tinha umas canções antigamente, gente, que não é do tempo de vocês, é do meu tempo, né? Que falava assim, que Deus vinha, recolhia as orações no odre e levava, aquela coisa toda. E a gente aprendeu a idolatrar isso. Mas o que comove, o que move a mão de Deus é a fé que você tem através da palavra de Deus pelo Espírito Santo. É isso que move você. Hoje, agora, nesse exato momento aqui, acredita no que eu vou te dizer, você está pronto para viver na plenitude o que a palavra de Deus já disse ao seu respeito. E tudo que o Espírito Santo quer fazer, Ele quer vir e ministrar algo ao nosso coração. Ele quer falar conosco. E é por isso que a gente precisa ter, ou melhor, desenvolver essa capacidade de ouvir o Espírito Santo. Então, tira da tua cabeça essa manhã esse negócio de que o Espírito Santo só fala com o pastor. O Espírito Santo só fala com o bispo. O Espírito Santo só fala com o apóstolo. E alguns arcanjos por aí, né? O Espírito Santo só fala com os... Não. O Espírito Santo foi derramado sobre todos. Todos. Agora. O mesmo Espírito que está atuando aqui, está atuando aí dentro de você também. Agora o que você precisa trazer é a consciência disso. Porque nós somos muito conscientes de que nós somos seres carnais. Porque a gente pega essa carne, a gente sente, sabe? A gente vive. Mas eu quero te dizer uma coisa, nesses dias, o Espírito Santo quer trazer uma consciência para você do ser espiritual que você é. Porque essa carne não vai herdar o reino do céu. Essa carne não vai chegar até lá. O que vai chegar até lá é o Espírito que está em você. E esse está pronto. O Espírito está pronto. Então essa manhã, o Espírito Santo de Deus quer nos levar a um entendimento que nós precisamos desenvolver uma vida com Ele. Nós precisamos conhecer o Espírito Santo. A gente precisa ter um relacionamento com Ele. Por isso eu quero dizer para você o seguinte: todas as vezes que você for orar, todas as vezes que você for ler a Bíblia, convide o Espírito Santo para estar com você. Desenvolva isso. Olha, chegue na tua casa, desenvolva o hábito de ter um tempo com Deus, só você. No começo vai ser meio estranho. É ou não é, gente? Não é, pastora? No começo é meio estranho, não é? Porque você vai para lá muitas vezes e fala: meu Deus, eu passei aqui talvez 15, 20 minutos, meia hora, eu não senti muita coisa não, né? Mas vai insistindo, filho. Você vai trancar a porta do seu quarto, vai fazer aquilo que Jesus falou. Você vai entrar, fechar a porta do quarto e vai ficar entre você e Ele. E entenda uma coisa: quantos são casados aqui? Quando você conheceu sua esposa ou seu esposo, como é que foi? Você já olhou para ela, ele olhou para você assim, já, né? Você saiu no primeiro encontro, já falou assim: vamos casar, e acabou? Foi assim? Tem uns que estão fazendo isso hoje, não dá muito certo não. Mas não é assim. Você vai desenvolvendo o quê? Um relacionamento. Você vai conhecendo a outra pessoa, não é assim? Com o Espírito Santo é do mesmo jeito. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Mas é uma pessoa relacionável. É uma pessoa que ama se relacionar com você. É uma pessoa que tem prazer de estar com você. Então, quando Jesus fala assim, e por que Jesus fala isso? Lembra quando Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso? Ele fala assim, quando você for falar com o seu pai, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com ele. Lembra que Jesus fala isso? Por que Jesus disse isso? Porque os fariseus, os benditos fariseus,
que eram os doutores da religião da época, os religiosos da época, eles iam para as praças. E quando eles chegavam, se você for para Israel hoje, agora, você vai no Muro das Lamentações. E quando você chegar, eu fui lá no Muro das Lamentações. Quando a gente chega no Muro das Lamentações, você vai ver uns caras, né, vestidos, né, como eles se vestem, tal, com um quipá na cabeça, e eles ficam diante daquele Muro das Lamentações assim, ó. E eles ficam orando, eles ficam ali, pegam os pedidos dele, colocam ali nas frestas das pedras que tem ali no muro. E antes, esses fariseus, eles iam para as praças, e eles oravam em voz alta, sabe aquela coisa assim? Senhor, meu Deus. E nas orações deles, eles destilavam um certo conhecimento. E quem olhava, o humilde que olhava para um fariseu, falava: caramba, esse cara fala muito bem com Deus, ele tem uma linguagem diferente. E aquela pessoa sentia assim: eu jamais vou ser igual a ele, sabe? Só que na verdade, o que Jesus estava dizendo é o seguinte, que esses fariseus, eles estavam fazendo um papel. Então eles gostavam de mostrar que eles eram mais religiosos, que eles eram melhores do que os outros. Então eles batiam no peito e mostravam a santidade deles. Quando eles iam, eu imagino um fariseu ofertando, né? O fariseu ofertando entrava, né, com o pacotinho do dízimo dele assim, ó. Ia até o gasofilácio e colocava lá. Mas quando Jesus estava no templo, o que ele observou? Aquela viuvinha que chegou com aquelas moedas ali. Por quê? Porque o Senhor conhece o coração. E porque Jesus conhece o coração, Ele chega para os discípulos e para aquelas pessoas e Ele ensina o seguinte: quer ter uma intimidade com o Pai? Vai para o teu quarto, fecha a tua porta, porque o teu Pai vê você em secreto. E é esse lugar que o Espírito Santo quer nos levar. Sabe por quê, gente? Presta atenção no que eu vou dizer aqui para você. Eu não sou melhor que você em nada. Não é porque eu estou com esse microfone aqui que eu sou melhor que você. De jeito nenhum. Da mesma forma que o Espírito Santo habita em mim, Ele habita em você, Ele fala comigo, Ele fala com você. Então, a gente não precisa de palco, a gente não precisa de luz, a gente não precisa de nada disso. Na verdade, quando a gente vem para um púlpito, quando a gente vem para cantar, quando a gente vem para adorar, quando a gente vem para pregar a palavra de Deus, presta atenção no que eu vou te dizer. A gente só expressa aquilo que a gente vive no secreto. O secreto não é feito aqui, o secreto é feito lá em casa. O secreto é feito no quarto, as portas fechadas. Você está entendendo? Agora, quando eu não tenho um secreto de portas fechadas, quando eu não tenho intimidade, se eu chegar aqui sem intimidade com Deus, eu vou ter que fazer um malabarismo, eu vou ter que me esforçar para ministrar algo para você que vai ser vazio. Agora, quando eu vou para o secreto, quando você vai para o secreto, a intimidade do Espírito Santo te leva a um conhecimento absurdo do que é a palavra de Deus. E quando a palavra se revela ao seu coração, filho, vou te dizer uma coisa: não tem enfermidade que fique de pé, não tem depressão que fique de pé, não tem tristeza que fique de pé, porque a palavra de Deus, ela se torna viva, ela se torna eficaz, porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que, olha que coisa tão preciosa, preste atenção nisso, a Bíblia diz que o Espírito Santo sonda o coração de Deus, para conhecer os segredos que tem no coração de Deus, e vir revelar para mim e para você. Agora você imagina quanta coisa o Espírito Santo sabe do Pai. Você imagina quanta coisa o Espírito Santo sabe do Filho. E imagina quanta coisa o Espírito Santo quer revelar para mim e para você sobre eles. Você está entendendo? Então olha aqui, deixa eu te dizer uma coisa. O segredo não está numa vida coaching. O segredo não está numa vida de conhecer técnicas. O segredo não está numa vida de esforço próprio apenas.
O segredo está numa vida de um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Quando você vai para a tua casa, aonde ninguém está vendo você, aonde não há plateia, aonde não há luz, aonde não há nada disso, mas há ali duas pessoas que se completam, que se amam, e uma delas é superior, poderosamente superior, que pode conduzir a sua vida e te levar a um novo nível, pode conduzir você para uma nova história, pode levar você a um novo entendimento, pode fazer com que você saia de uma vida rasa. E então, talvez você não vai ouvir isso em muitos lugares. Sabe por quê? Eu preciso abrir meu coração para você. Porque a religião escraviza. A religião escraviza. Aí você vai entender o seguinte: você não dá dinheiro na igreja para ser rico. Você dá dinheiro? Não. Você vai ajudar, você vai ofertar, você vai dizimar, porque o Espírito Santo vai dizer para você o seguinte: você é um cara, você é uma mulher próspera. Você tem para dar, você tem para abençoar, você tem para derramar, você tem para fazer tudo isso. Então a tua mentalidade muda. Presta atenção aqui, perdão se você aprendeu o contrário ou entende o contrário, mas você não move a Deus fazendo uma campanha de 15 dias, 7 dias, pegando vassoura, levantando, ungindo isso, ungindo. Para com isso. Você não precisa disso. Você não precisa de campanha nenhuma. Tudo que você precisa é ir para o teu quarto, fechar a porta do teu quarto, falar com Ele, falar com o Pai que ouve você, falar com o Espírito que quer revelar a você quem você é. Porque tudo que o Espírito vai revelar a você é o que o Pai já disse. E acredite, o Espírito Santo nunca vai contra a palavra de Deus. Nunca, 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 nunca. Então, essa manhã, se você entender essa verdade, presta atenção aqui, você vai parar de correr atrás de um monte de profetada, de besteirada. Pastor, você não crê em profeta? Creio. Esses homens que pregaram aqui esses dias são profetas de Deus e eu creio. Ricardo Robortella tem sido chamado por Deus, gente, para tocar o mundo através de uma palavra profética. Ele lança palavras sobre nações. Você viu ele falando aqui da Venezuela, você viu ele falando aqui de Cuba. Ele trabalhou, ele disse aqui, 14 anos em Cuba. Ele esteve recentemente, alguns meses, ou no ano passado, no Palácio do Planalto, para orar lá com o presidente, com a primeira dama. E o que o Senhor revelou para ele naquele lugar, você ouviu ele dizendo aqui? Então, existem profetas? Existem. Acredite, existem. Mas pelo amor de Deus, sai debaixo dessa coisa, desses profetas de internet, sabe? Dessa coisa de ficar mandando mensagem, dizendo assim, dá uma palavra para mim. Sai disso. Pelo amor de Deus. Você é mais inteligente do que tudo isso. Então a outra pessoa está do outro lado da câmera, falando um monte de besteira, enchendo, sabe, linguiça. E às vezes eu olho, gente, e eu fico absurdado, se existe essa palavra, de ver ali 500, 600, eu já cheguei a ver mais de 4.000 pessoas conectadas a um imbecil falando coisas que não tem nada a ver, enquanto Deus está nos chamando para o secreto. Ei, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Você tem um sumo sacerdote sobre a sua vida, e esse sumo sacerdote se chama Jesus. Olha aqui para mim, não tem mais intermediário, acabou. O intermediário tinha na antiga aliança. Na antiga aliança eles precisavam de alguém que se colocasse entre eles e Deus. Mas debaixo da nova aliança, Jesus é a ponte. 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 E aí quando você começa a caminhar com o Espírito Santo, você vai entendendo uma coisa, que a sua oração tem tanta autoridade quanto a oração de alguém se intitulado profeta, de alguém se intitulado apóstolo, ou seja lá o que for. Que o que muda uma pessoa
não é o título, mas é a presença que ela carrega, é o lugar para onde ela vai, é o secreto que ela tem, não é um nome, não é, algo que a qualifica, não é um pastor, não é um apóstolo, não é um bispo, não é isso, não é isso. O que vai te qualificar, o que vai qualificar sua vida, o que vai qualificar você, acredite no que eu vou dizer agora, não são as nomenclaturas, os adjetivos que colocam sobre a sua vida. Agora eu sou missionária. A pessoa não atravessa a rua para falar de Jesus para ninguém, mas é missionária. Perdão. Apóstola. O cara nunca saiu, para pregar o evangelho numa favela, e aí ele é apóstolo. Pelo amor de Deus, que besteira é essa? Existe ministério apostólico? Existe. Profeta existe, mas vou te dizer uma coisa, essa manhã Deus está dizendo o seguinte para você: você tem autoridade do céu sobre a sua vida, por causa da sua intimidade com Ele. Você não precisa de intermediários. Você pode chegar lá, porque Ele vai ouvir sua voz. Você está me entendendo? Ele vai ouvir sua... Mas eu não sou, eu sou uma ovelhinha, bé. Pois Jesus veio para as suas ovelhas. Jesus ouve a voz das suas ovelhas. Jesus ama ouvir você. Jesus ama ouvir você. Ei, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Jesus estava dizendo o seguinte: não saia para fazer nada, enquanto do alto não vier poder sobre a sua vida. Não pregue, não fale, não caminhe, não faça nada sem antes Ele vir sobre você. Porque não é você, é Ele. Não é a vossa santidade, é a santidade dEle. É o poder dEle, é a autoridade dEle, é Ele quem dá a última palavra. E aí eu te pergunto essa manhã: como é que está a sua vida com o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo para você? Talvez o Espírito Santo para você seja um fantasminha legal, que vem na hora do culto, passei aqui assim, talvez seja isso. Mas essa manhã, e nesses dias, o Espírito Santo quer se revelar como Deus a você, e dizer para você o seguinte: tem vida além da religião, tem vida além do enquadramento que você tem vivido. Tem uma vida que vai te fazer sair de toda tristeza, de toda angústia, de toda depressão, de toda enfermidade, de toda baixa imagem. Tem, e o poder é dele, e ele faz como ele quer, quando ele quer e como ele quer. Mas você precisa se submeter a isso. Olha aqui para mim. Não pense que você vai vencer os pecados na força do seu braço. Essa é uma outra mentira inventada para nós. Gente, eu vim de um ambiente religioso muito intenso. Deixa eu contar uma coisa para você. Quando eu era criança pequena e não era em Barbacena, a gente ia para a escola bíblica dominical. E cheio de criançada, gente, muita criança, e eu também criança. E aí um dia, um pastor foi ministrar para as crianças, e aí o pastor falou, ele veio, trouxe uma história lá, e aí engrossa a voz, faz daquele jeito, né, todo assim, e aí ele falou assim: quem mentir para o pai e para a mãe essa semana, vai crescer uma verruga cabeluda na ponta do nariz. Aí a criançada, aquela coisa toda, foi embora. Gente, por Deus que está no céu. Na semana seguinte, na mesma escola bíblica dominical, me chega uma menina
não vou falar o nome dela. Chega uma menina com uma verruga cabeluda na ponta do nariz. E aí essa menina me entra, estava tendo assim já a escolinha, essa menina me entra em prantos. E quando a criançada viu aquela verruga preta na ponta do nariz daquela menina cabeluda, aquilo travou todo mundo. E aí o pastor, e aí tadinha da menina, gente, criança, sabe, chegou lá para o pastor: eu fiz errado mesmo, menti para minha mãe, isso e aquilo, tal. E aquele temor veio sobre a vida daquelas crianças. Isso marcou aquelas crianças, marcou mesmo. Sai fora com essa praga em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não vai ter verruga cabeluda na ponta do seu nariz, e nem em outro lugar também, em nome de Jesus. Que Deus te guarde de toda verruga cabeluda. Mas olha, o que isso mostrou para nós? Que a religião trouxe um peso. E a religião dizia para mim isso, para mim: se você não for santo o suficiente, Deus não se agrada de você, e o peso da mão de Deus vai vir e vai te amaldiçoar. E eu cresci debaixo disso. Aí era uma luta ferrenha contra o pecado, gente. Porque eu não sei vocês, né, mas era uma luta ferrenha contra o pecado. Só que isso nunca me aproximava de Deus, isso me distanciava de Deus, porque eu olhava para Deus e eu falava assim: jamais eu vou conseguir alcançar ser como Ele é, porque eu não consigo. E eu me esforçava, te juro, diante de Deus, não pode jurar, né? Mas olha, eu te digo, diante de Deus, eu tentava, mas eu não conseguia. Não conseguia. Isso me afastava de Deus. Porque eu olhava para as pessoas, para os pastores e tudo mais, e eu olha, esse cara é tão santo, não sei como é que ele consegue. Como é que ele consegue vencer tudo isso e eu não consigo? E eu cresci debaixo disso, e isso trouxe muita maldição sobre a minha vida. Porque eu me afastava de Deus em vez de eu me aproximar dEle. Sabe por quê? Porque eu dizia assim: eu nunca vou conseguir ser aquilo que Ele quer que eu seja. Eu nunca vou ser bom o suficiente para Ele. Sabe? Nunca. Mas até um dia, que eu entrei no meu quarto, eu fechei a porta, e eu chamei o Espírito Santo para me contar o que era isso de verdade. E aí quando ele veio, ele abriu a porta da graça, e ele me disse: você não é amado pelo que você faz ou deixa de fazer, mas você é amado pelo que Ele fez. Então eu fui entender o seguinte: os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. E aí eu fui procurar saber o que era isso, porque o que é a abundância da graça? E o Espírito Santo me ensinou, porque graça é muito mais do que favor imerecido. Graça, sabe, é um presente que não tem por que você receber, mas Ele resolveu dar. Não é eu, é Ele. Eu não mereço, mas Ele me deu. Agora a Bíblia diz: os que receberam a abundância da graça. Não é uma gracinha qualquer, não é porque é abundante. E o dom da justiça. O que é dom da justiça? O que é dom? Dom é um presente, dom é uma dádiva. Dom da justiça. Dom é um presente de ser justo. Espera lá, que presente é esse de ser justo? Dom da justiça. Eu recebi uma justiça sobre a minha vida. Espera lá, como é que funciona esse negócio? Ei, olha aqui para mim. Havia uma condenação sobre a nossa vida, porque a Bíblia diz assim que o pecado gera morte, e nós estávamos desligados de Deus por causa do pecado original de Adão. Todos nós nascemos em pecado, como diz Davi em alguns dos seus salmos. Nós nascemos em pecado, então nós estávamos afastados de Deus por isso. Então aquilo que era para vir sobre nós era condenação, era morte. Você está entendendo? Nós éramos, por natureza, somos dignos da morte. E essa morte não é essa morte natural, não. É uma separação eterna de Deus. Mas
Deus, em sua infinita bondade, resolveu enviar Jesus. E quando Ele envia Jesus, Jesus vai para a cruz, e Ele derrama o sangue dele naquela cruz. E quando Jesus derrama o sangue dele naquela cruz, a Bíblia diz que foi por causa de mim, e foi por causa de você. Então o que está nos limpando hoje de todo pecado, não é o meu esforço, é o sangue de Jesus na cruz do Calvário, é o que Ele fez por mim. Então hoje, quando Deus olha do céu para o Marcos, para Maria, para o João, para o André, Ele nos vê atrás do sangue de Cristo. A condenação que estava sobre nós já não existe mais. Mas hoje, quando o céu, presta atenção, porque isso aqui é poderoso para mudar a sua vida. Quando o céu olha para você hoje, você pode até não se enxergar assim, mas quando o céu olha para você hoje, ele vê um justo, ele vê uma justa, ele vê uma pessoa pronta, preparada para receber tudo aquilo que Deus tem. Ah, pastor, isso é uma graça barata. Não é. Graça barata é essa que todo mundo prega assim, ó. Sabe, venha e fique como está. Mas a graça verdadeira te leva para perto dele, vai revelando a santidade dele, e o poder do Espírito Santo vai transformando você. As suas ações vão mudando, as suas palavras vão mudando, sabe, tudo em você vai se transformando, porque é um poder transformador. Mas os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através da Igreja Batista da Lagoinha, através do pastor fulano. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. Então nessa manhã você precisa entender isso. Talvez você está numa busca, como eu passei durante muitos anos da minha vida. Talvez você está tentando, sabe, uma santificação a todo custo, à força do seu braço. E eu lamento lhe informar que não vai funcionar, porque sua natureza é ruim, e a minha também. A natureza natural é ruim, é corrompida, filho. Não tem jeito. Tanto que o único jeito que deu é morrer. Acaba aqui esse corpo velho, gordo, vai morrer aqui. Mas o Espírito vai voltar para o Senhor, pronto, santificado, lavado, remido, pronto e justo. Você está entendendo que você precisa correr para um lugar secreto, e precisa deixar que o Espírito Santo de Deus venha iluminar você, abrir a tua mente, trazer a palavra para você. Porque é o seguinte, olha aqui para mim, em nome de Jesus, você não pode ser o membro de número 4.559 da igreja apenas. Você é filho de Deus, você é herdeiro de Cristo. Você precisa ter uma vida abundante sobre você. Você está entendendo? Uma vida abundante, em nome de Jesus, vida abundante. É isso que Ele tem para mim, é isso que Ele tem para você. Mas você não vai conseguir isso na asa da religião. Filho de Deus, filha de Deus, entenda uma coisa: pode vir o mais bambambam de todos aqui, botar a mão na sua cabeça. Se você não sair daqui e não for para o secreto na sua casa, se não fechar a porta do seu quarto, se não tiver uma experiência com o Espírito Santo de Deus, vou te dizer uma coisa, não vai adiantar meleca nenhuma. Por que muita gente participa de conferências, muita gente recebe tanta coisa boa? Eu conheço gente que foi curada de câncer, que foi curada de AIDS, que foi curada de um monte de coisa, que hoje não está mais na presença de Deus, porque a experiência não garante nada. Mas o que garante é uma vida contínua diante daquele que pode todas as coisas. O que garante que você tem uma vida vitoriosa é quando você se prostra diante do Espírito Santo de Deus, e Ele começa como um canal a trazer coisas do céu para a tua vida. Então os teus olhos vão sendo iluminados, e de repente você olha para uma palavra tão simples, que você leu a vida inteira, e aquela palavra começa a fazer
sentido no teu espírito, e ela vai se tornando alimento para você, ela vai entrando em você, ela vai transformando você, ela vai limpando você, ela vai anulando a sua carne, ela vai fortificando você, e nesse processo todo, você vai se tornando como Cristo é, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Você está entendendo? Essa manhã é indispensável você ter um relacionamento com o Espírito Santo. Entendeu, igreja? É indispensável. Agora, às vezes, a gente aguarda o agir do Espírito Santo de Deus num terremoto. 1000 graus de fogo e poder. Agora vai vir um vento, vai vir, sabe, um tsunami. E aí você fica lá frustrado. Nossa. Mas muitas vezes o Espírito Santo vem como uma brisa suave. E ele precisa encontrar um ambiente. Posso te dar uma dica? Posso mesmo, em nome de Jesus? Vá para o teu quarto, nem que seja, eu falo quarto, mas vá para um cômodo da sua casa, nem que seja o banheiro. Às vezes você não tem sossego em lugar nenhum da sua casa, vai para o banheiro, leva um sonzinho lá, o teu celular, e coloca a música de adoração, e dobra os seus joelhos lá naquele lugar, e começa só a adorar o Senhor, só começa a adorar o Senhor, só começa a adorar o Senhor, só começa a adorar o Senhor. Só começa a adorar o Senhor. Só começa a adorar o Senhor. E às vezes você vai para lá e não vai saber o que falar, no meio daquela adoração. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Às vezes você não vai saber o que fazer, mas você está lá, submetido àquele ambiente. Então você vai começar simplesmente a adorar, com as suas palavras, muitas vezes sem letras de canções, mas uma canção que vai sair dentro de você, para Ele. E aí, gente, olha aqui que eu vou te falar. Eu creio numa atmosfera do Espírito. Eu creio numa atmosfera do Espírito. Eu creio em atmosferas geradas propositalmente para a manifestação do Espírito. Eu creio numa preparação do tempo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, eu virei e sararei a sua terra. É uma promessa, e não é minha, é dele. Olha aqui, eu preciso desafiar você essa manhã, em nome de Jesus, a ir para esse lugar, criar essa atmosfera na sua casa. Mas assim, é só você e ele a princípio. Faz isso essa semana, por favor. Separa lá 15, 20 minutos do seu tempo. Vai para esse lugar. Põe uma adoração para romper lá. Olha aqui para mim. Não precisa de muita coisa. Você não precisa ser eloquente. Você não precisa conhecer muitos versículos de cor. Você não precisa de fórmulas. É simples. Põe uma adoração. Talvez você não possa levar um tecladista para o teu quarto. Eu queria levar assim, sabe, né? Bom, né, ter um tecladista
A sua esposa que eu diga, né? Ela pode adorar com você assim, ah, Jesus, que coisa linda. Mas você pode colocar uma adoração lá e se render, se prostrar diante dele e espere, porque o vento vai vir, a brisa vai chegar e ele vem sutilmente e ele vai se espalhando, e quando você menos esperar, aquele ambiente vai estar tomado da glória de Deus. E naquele ambiente, palavras vão vir sobre você, palavras proféticas. E talvez nesse ambiente, você vai ouvi-lo dizer: eu preciso curar sua identidade. Talvez nesse ambiente, você vai ouvi-lo dizer: vem cá, papai quer mostrar para você quem você é de verdade. Talvez nesse ambiente, o Espírito Santo vai dizer para você: você aprendeu errado até aqui, filho, mas eu preciso mostrar para você quem você é. E aí, mesmo se sentindo tão sujo, tão indigno, muitas vezes, o Espírito Santo vai chegar com um balde de amor e virar sobre a sua cabeça. Quantas vezes eu chorei na presença do Espírito Santo, dizendo para ele assim: eu não mereço isso, porque eu sou ruim. Quantas vezes eu chorei diante do Espírito Santo, dizendo assim: por que você faz isso? Porque eu sou indigno, eu não tenho nada para te oferecer. Mas todas as vezes, Ele foi restaurando a minha identidade e me mostrando o quanto eu era amado diante do meu Pai, apesar das minhas falhas. E isso foi mudando a minha vida, porque depois que você conhece Ele, a prostituição não te pega mais, porque o amor dele vai encher cada lacuna. Quando ele vir com esse balde de amor sobre você, a pornografia já não vai mais fazer sentido, porque é tão infinitamente maior, que tudo perde o sentido diante do amor dele e da graça dele. Quando o Espírito vem, quando ele vem, ele nos alinha com a palavra, ele nos alinha com a vontade do Pai e nos leva a viver o propósito eterno dele. Essa manhã, eu desejo que essa palavra vá fundo ao seu coração. Sabe por quê? Porque Deus quer que você se levante na autoridade dEle, no poder dEle, para vencer. Deus não quer que você seja escravo a sua vida inteira, gente. Entenda, algumas situações vão deixando a nossa vida, nós vamos nos libertando aos poucos de muitas coisas. Talvez você veio aqui essa manhã, ou você está me vendo pelas redes sociais, você está na igreja, mas talvez você seja escravo do cigarro,
Talvez você seja um escravo da bebida, talvez da pornografia, talvez da mentira, talvez do furto, do roubo, não sei. E talvez você olhe para você hoje e se sinta um sujo, uma suja, que não tem mais jeito. Mas posso te dizer uma coisa? Hoje, o Espírito Santo quer vir com um balde de amor sobre a sua vida, que vai restaurar a tua identidade. E é incrível porque quando a gente vai tendo a identidade restaurada, você não tem que provar mais nada para ninguém. E então, aquele amor que você nunca ouviu do seu pai, que levou você para a prostituição, o Espírito Santo vem e Ele conserta, com o poder dEle, mostrando para você assim: você é um filho amado, você nasceu com propósito, Deus tem prazer em você.